pessoal, eu me chamo Caroline e hoje eu vim trazer para vocês o segundo vídeo do canal. Como a gente está nesse clima natalino, então eu trouxe uma história que aconteceu bem no dia 25 de dezembro de 1929 e eu vou estar postando exatamente no dia de hoje, dia 25 de dezembro de 2021. Então é uma história que ela, assim, eu já vou avisando no antemão que ela é pesada, ela envolve todo o contexto familiar. Então se você tem aversão a esse tipo de assunto, assim, que envolve família, ainda mais nesse final de ano, né, que a gente sabe que a gente passou por tempos muito difíceis e que pessoas perderam muitas pessoas de suas famílias, né, e que eram importantes durante esse ano por conta do Covid. Então, por mais questões emocionais mesmo, de antemão eu já dou esse aviso, né, sobre o que eu vou estar retratando nessa história. Agora eu vou contar a história para vocês até chegar no dia 25 de dezembro de 1929, quando ocorreu a chacina da família Lawson. Charles Lawson nasceu em 10 de maio de 1886. Na fase adulta, em 1911, ele se casou-se com Fanny, a qual eles tiveram 8 filhos. E ele sempre trabalhou como meeiro em fazendas, veio de uma família simples, então ele sempre trabalhou duro, até que ele conseguiu juntar dinheiro e comprou a sua própria fazenda de fumo, a qual ele e a sua família inteira se mudaram. Para vocês terem uma ideia, eu dei uma pesquisada e a fazenda do Lawson ficava no condado de Stoke County, na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Hoje, pelo que eu vi, tem em torno de 45 mil habitantes no local, então ainda assim não é muito populoso. Na época era uma área assim que era toda rural, de fazendas, enfim. Agora eu vou falar para vocês um fato que é muito importante nesse caso, é que poucos dias antes do dia 25 de dezembro, que foi o dia da chacina, o Sr. Lawson teve uma atitude muito estranha. Ele levou toda a família para o centro da cidade, lá ele comprou uma muda de roupa nova para todos e pediu para fazer uma foto em família. E até aí, assim, pro nosso tempo, isso é bem assim corriqueiro, né? Pra gente é normal. Chegou o final do ano, roupa nova, um retrato, uma foto em família. Só que naquela época, isso era mais comportamento de famílias ricas. E a família do Sr. Lawson, eles tinham uma condição financeira modesta. Eles eram considerados classe trabalhadora e uma classe mais humilde. Então, gastar tanto dinheiro com roupas e uma foto não entrava dentro do orçamento deles. E por isso, assim, chamou muita atenção. Algumas pessoas achou muito estranho o comportamento dele, mas todos acabaram levando e ficou tudo bem. Agora, chegando no dia 25, Mel estava dentro de casa preparando um bolo de 2 andares para comemorar com a sua família. A sua mãe estava do lado de fora, na varanda, o seu pai estava na fazenda e as 2 irmãs pequenas, Maybelle, de 7 anos, e Carrie, de 12, estavam retornando da casa dos tios, que era numa fazenda vizinha, quando elas foram surpreendidas pelo próprio pai, que atirou nelas e arrastou os corpos até o celeiro. Lá ele ainda apunhalou a cabeça das garotas com o punho da arma e se dirigiu até a varanda onde estava sua esposa. Lá ele atirou na sua esposa. Mary, percebendo o movimento, ela gritou para os 2 menores, Raymond, de 2 anos, e James, de 4. Eles tentaram se esconder, mas assim, pensa, 2 crianças muito pequenas, né? E o pai invadiu e matou Mary, de 17 anos, e encontrou os 2 menores. E assim, ele terminou ali e matou todos. Ainda existia uma única pessoa viva no local, que era Marilu, uma bebê de 4 meses que estava no berço. O Sr. Lawson foi até o quarto, então apunhalou a cabeça da criança com a arma e assim fraturou o crânio dela, e ela morreu ali mesmo. Depois que o Sr. Lawson dizimou a sua própria família, ele se deslocou até a floresta, que naquela época nevava, era muito baixas temperaturas. Ele deixou rastros, pegadas na neve, como se ele tivesse andado em círculos em volta da árvore, aonde ele se encostou, colocou a arma dentro da própria boca e atirou em si próprio, se suicidando.
Depois o seu filho, que estava voltando de uma encomenda que o próprio pai tinha feito a ele, que fosse até um local fazer compras de novos cartuchos para arma, quando o filho encontrou toda a família morta, a família estava, os corpos totalmente postos, né, em uma única posição. Eles estavam com os braços cruzados em cima do corpo e estavam com pedras colocadas, postas na cabeça, como se fossem travesseiros. E depois logo o filho procurou ajuda, encheu de populares, a polícia foi até o local e encontraram na floresta o Sr. Lawson, que havia se suicidado nessa árvore. E as investigações, a princípio, eles acharam que talvez alguém tivesse feito tudo aquilo com a família e tivesse raptado o Sr. Lawson, mas depois que encontraram o corpo do Sr. Lawson e que ele havia se suicidado, eles começaram a descartar essas hipóteses. Agora vamos para as teorias sobre esse caso. A primeira delas é que um pouco antes disso ocorrer, o Sr. Lawson sofreu um acidente onde uma ferramenta caiu sobre a sua cabeça. E ele começou a se queixar muito de dores de cabeça constantes, ele não conseguia dormir direito à noite e ele começou a mudar também o seu comportamento, e assim há uma teoria que envolve talvez algum problema neurológico que desencadeou através desse acidente, enfim. Existe essa teoria que não foi comprovada, até mesmo porque naquela época a medicina não era tão avançada como é hoje e, enfim, né, é algo que não tem como descobrir realmente se isso afetou ou não o comportamento dele. Agora, a segunda teoria ronda o Arthur, o filho do casal, que na verdade esse pedido que ele fez para o garoto de ir até um local, comprar cartucho, foi tudo um pretexto para tirar ele do local da cena do crime, porque ele tinha medo que o garoto acabasse impedindo ele de fazer o que ele queria fazer e concretizar os seus planos. Até mesmo pelo fato, assim, que a foto, o comportamento dele ter pedido aquela foto cara da família, toda a família reunida, parecia mesmo que houve um planejamento de tudo isso antes. Então, antes do ocorrido, o filho do casal, o Arthur, acabou tendo uma discussão com o pai, onde ele enfrentou o pai. E o pai, vendo a altura, o porte físico do garoto, ele viu que havia possibilidades do garoto impedir dele concretizar tudo o que ele queria fazer, ou até mesmo impedir totalmente os planos dele. Então, ele acabou tirando o menino do local, quer dizer, e daí ele conseguiu terminar e executar tudo o que ele queria fazer naquela tarde. Agora eu vou contar a teoria, que tem até livros que relatam isso, desse crime, é que na verdade o Sr. Charles estava tendo um caso incestuoso com sua própria filha Mary, de 17 anos, e ela poderia estar grávida, e nisso ele estava com muito medo do que poderia vir a acontecer com ele, medo, remorso, todo tipo de possibilidades que pudesse acontecer com ele, com a família dele, por conta desse escândalo, já que a família Lawson era assim conhecida nas redondezas. Então, por esse motivo, ele acabou se desequilibrando e fez o que fez com ele próprio e a sua família. Eu vou contar algumas curiosidades sobre esse caso, que as roupas que eles ganharam e que mostra ali nesse quadro, por isso que ele se tornou tão mórbido, tão sombrio, foram as mesmas roupas que eles foram enterrados, então serviu também para os seus próprios funerais. O bebê não teve um caixão, o bebê foi enterrado com sua própria mãe. A casa Lawson, depois dessa tragédia, ela foi mantida do jeito que estava no dia 25, até o bolo da Mary, de 2 andares, foi colocado dentro de um vidro, aonde o irmão do Charles fez desse local um ponto turístico.
pode, assim, é inacreditável, mas sim, ele fez um ponto turístico onde as pessoas começaram a movimentar muito e ganhar muito dinheiro ali nas redondezas, o comércio, hospedagem, vinha pessoas assim, eu acredito que até fora do país para visitar o local e ver o que aconteceu com a família Lawson. Outra informação muito importante sobre essa história é que a família tiveram 8 filhos e morreram 6 e sobreviveu apenas o Arthur. Porém, antes disso, bem antes, eles tiveram um filho chamado William que morreu de doença assim natural mesmo, e por isso que ele não estava na casa no dia que tudo isso aconteceu. Outra curiosidade é que algumas pessoas que visitavam o local naquele tempo diziam que ouviam vozes de crianças, existia assim todo um contexto espiritual que algumas pessoas sentiam, presenças e tudo mais. Então existem também pessoas que falam que o local é mal assombrado, né, por conta de toda essa tragédia que ocorreu. Dia 25 de dezembro de 2021 fazem 92 anos que aconteceu a tragédia com a família Lawson. A casa não existe mais, ela foi demolida e no local é só plantação e ainda é fazenda, então não houve um avanço de urbanização na área. Então, gente, essa é a história da família Lawson, do Natal Sangrento, que infelizmente ceifou uma família inteira e até hoje traz muita curiosidade do que motivou o pai, o anfitrião, a fazer isso com sua própria família ainda no dia de Natal. Mas, gente, há pesquisas que eu fiz a esse respeito, assim, algumas datas, principalmente datas, elas eram um pouco desencontradas, mas eu acho que eu trouxe o mais próximo possível do que aconteceu ali, das informações daquele tempo, do jornalismo daquele tempo. E é isso, espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir e de seguir o canal. E se vocês têm ideias de vídeos novos, vocês podem estar compartilhando comigo, tem as outras redes, tem o TikTok e tem também o Instagram. E então assim, a gente pode estar trocando figurinhas, né, nessas novas redes aí que estão para agregar. E é isso, tchau!